contasse um pouco da sua história. A minha história já está, minha história na renovação, em renovação, já está há 33 anos, né? E como começou essa história com a mamãe, com a tia Laura, ela sempre trazia, quando ela passava por São Paulo, ela falava das maravilhas de Jesus, ela contava as curas, mamãe vivia falando da graça de Deus, ela era uma criatura feliz na época, com Jesus, com o poder do Espírito Santo. Aí foi indo, me tocou a história, acho que é muito longa para me contar para você, né? Como eu fui, e o que eu fui para a renovação? A mamãe passava em São Paulo, ia no hospital, visitar os doentes, a mamãe ia para outros encontros, ela passava na minha casa. E eu sempre vendo falar de Jesus, ia com a mamãe nos hospitais, que às vezes tinha doente no hospital, a mamãe ia orar. Eu era julgada, né? Eu via a mamãe tudo bem, mas eu só olhava. Um dia, de madrugada, meu marido saía muito cedo da fábrica. Eu não sei se eu sonhei, o que foi, que eu vi, ou se foi uma visualização. Eu sonhei que eu estava no hospital com a minha mãe. Mamãe estava orando para um doente e eu deitada num banco no corredor do hospital. E nisso veio uma freira, que eu até esse tempo eu não conhecia. Uma freira com um crucifixo vermelho na roupa, caminhando. Depois que eu vim saber, e ela tinha um crucifixo na mão. Ela chegou o crucifixo no meu rosto, assim, levanta e vai orar para os doentes. Aí eu disse, não, irmã, não sou eu que oro, é minha mãe que está lá dentro. É a mamãe que está lá dentro, é ela que ora. Ela, assim, energicamente, ela falou para mim, levante e vá orar para os doentes. Eu fiquei balançada aquele dia, muito balançada. E eu desci e eu fui falar para telefonar para a Yolanda Marinho, naquele tempo da Yolanda Marinho, onde que tinha um grupo na região norte. E só tinha um. De dia, era a hora que eu podia sair, porque meu marido não deixava sair à frente. Aí, filha, aí foi indo 33 anos. Aí o Senhor tem feito maravilhas. Eu fui coordenar o grupo de oração, fundou o grupo de oração Nossa Senhora da Salete. Por quê? Porque eu atendia pessoas enfermas na capela da creche. Agora, na capela da creche começou a encher. A irmã Zefina Santinha disse para mim, minha filha, você não acha melhor? Não, aí ela fez um salão, ela repartiu o pátio da creche no meio, fez um salão, aí começou. Ela falou assim, não é melhor você fazer um grupo de oração? Aí eu disse, eu vou na capela, vou perguntar para Jesus. Me ajoelhei diante do Santíssimo e disse assim, Jesus, eu vim fazer essa pergunta do Senhor, mas o Senhor tem que responder direitinho, porque eu sou burra, não desfruto direito, eu não entendo. O Senhor quer grupo, ou o Senhor quer que eu ore de um em um? Mas sabe, aqui dentro de mim fez assim, eu quero grupo. Peguei minha bolsa, irmã Zefina é grupo. Aí foi 20 pessoas que começou o grupo, depois semana que vem, e foi indo, encheu uma sala lá embaixo, depois encheu o salão, depois a irmã mandou nós para a salete, que não cabia mais na frente. Esse grupo está fazendo em abril 30 anos. 30 anos. E nós vamos, se Deus quiser, fazer uma peregrinação. A Yara que teve essa moção, eu achei que era de fato do Espírito Santo, nós fazemos uma peregrinação até Cachoeira Paulista. Porque de lá está tudo. Está Padre Jonas, está os restos mortais de mamãe, né? Colado no cemitério de Cachoeira. Mamãe foi enterrada porque ela quis ficar perto da Canção Nova. Ela fez o túmulo dela, ela fez porque ela queria ficar em
Cachoeira, porque ela é filha de Cachoeira. Então, nós vamos lá agradecer a Deus. Porque você é jovenzinha, filha, mas para um grupo caminhar 30 anos, só o Espírito Santo, só Jesus e só Maria, né? Minha caminhada, comecei a pregar muitos lugares, Paraná, Mato Grosso, muitos anos pregaram Rondonópolis, Cuiabá, Pochorel, muitos lugares fui pregar em outros estados, em Minas. E assim, e levei para Cunha a semente da renovação, que a cidade de Cunha não tinha. Quando eu cheguei lá, eu olhava para os doentes ficavam curados, tumores no osso, a gente tumores no osso, tumor. E eu fui orando, eu fui curando o osso, o pessoal pensou que era curandeira. Aí fui falando da renovação, graças a Deus, matei muitos grupos de renovação agora. E Deus tem feito muita maravilha, muita conversão, de oração, né? Tem muitos frutos. O Padre Marcelo saiu de lá, ele era servo do meu grupo, né? E tantas curas. É um grupo que o carisma desse grupo é a cura, sabe? Evidentemente que tem conversões, tem muita coisa linda, muita libertação, mas o carisma ali é a cura, as pessoas como são curadas, né? Mas na casa da mãe, Nossa Senhora da Salete, é uma bênção. E eu estou muito feliz, esse ano voltei à coordenação do grupo e eu tenho certeza que o Espírito Santo está me dando um ânimo novo de eu ir na reunião, de eu sair, porque eu fiquei muito tempo muito amarrada em casa, não frequentando reuniões, nem Congresso Nacional. O Congresso Nacional já não aguento mais, porque eu tive uma enfermidade muito feia, do Bonifone dele, e eu fiquei na cadeira de roda. E Jesus me salvou. Então, eu já não aguento muito ficar muito tempo, muitas horas sentada. Hoje era jovem, era, né, mais jovem, tudo. Mas eu estou indo, estou melhorando, né? Porque eu tenho ainda sequelas muito fortes, tenho agulhadas, muitas agulhadas, né? Todo o corpo, dói lá, dói aqui, dói aqui. Mas a gente precisa aprender, com a graça de Jesus, a conviver com a dor, né? E cada dor, cada agulhada, eu louvo a Deus, eu louvo ao Senhor, porque Ele foi bom para mim, porque eu não ia aguentar o tratamento. Eu saí do hospital tomando 45 comprimidos por dia para dor, porque essa enfermidade é um vírus que se aloja na medula. Então dói as unhas, dói o cabelo, dói, paralisa, vai paralisando, paralisou a perna, intestino, ele vai paralisando. Mas Jesus não deixou paralisar o pulmão, nem essa parte aqui do Bonifone, paralisou tudo. Não paralisou. Mas eu louvo a Deus pelos 30 anos. É festa. E hoje eu fui convidada para estar aqui por Jesus, porque eu disse, como é que eu vou? Quem vai me levar? Né? De repente, uma serva do grupo liga para mim, e eu pedi para ela vir, e eu vim alegre, porque quantos cenáculos com a minha mãe. Eu ficava lá em cima com a mamãe, quanta coisa linda. E eu tenho saudade desse povo, desse louvor, desse povo que canta. Eu tenho saudade. Estou aqui muito feliz. Já falei tanto do Adão. Imagina, uma história muito linda. Mas tem tanta coisa. Tem os nossos pobres, como esse nosso irmão falou hoje, pregou. Quando nós encontramos Jesus, nosso coração muda.
apesar de ter uma vida que a mamãe foi uma criatura caridosa, cuidava dos doentes na roça, era uma bênção minha mãe. E quanto o grupo de oração nosso, quantas cadeiras de roda, mais de 20 tantas cadeiras de roda, olho, prótese de olho, e quantos enxovais para beber, ainda tem lá para dar. Sempre estou recebendo enxoval para beber lá na zona rural de Cunha, lá no nosso trabalho. 3 casas. O grupo de oração Canaã, naquele tempo ele tinha posses e nós doamos muita coisa. Essa casa é maior do que a minha casa. Meu marido projetou uma casa tão grande que ficou maior do que a minha. E quantos telhados nós demos dele, quantos banheiros nós dávamos peças. Olha, o grupo de oração, muita cesta básica, porque agora o povo está melhor, porque tem aposentadoria. Mas quando eu fui para lá há 32 anos, em Cunha, era uma pobreza só. Então este grupo tem o carisma, tem a graça da cura, mas também nós temos um trabalho social muito grande. Graças a Deus. Não somos como os sacerdotes falavam, que nós só fazemos, né? Não, nós só pomos a mão na massa, o nosso grupo de oração, e existe muita coisa. Meu bem, vocês estão convidados para ir na igreja visitar o grupo de Canaã. Na igreja, no santuário Nossa Senhora da Salete, toda quarta-feira, das 14 às 16h30. Caminhando, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, né? Eu quero deixar essa mensagem para essas pessoas que sofrem, para essas pessoas que ainda querem perder a esperança. Eu sempre falo. Tem gente que telefona para mim, estou com medo de uma coisa, de outra enfermidade. E eu falo, quem tem medo não tem fé. E se nós tivermos fé, tudo passa. A gente não se desespera, porque nós temos um Deus maravilhoso que não ouve. Às vezes a gente passa por enfermidade como eu passei, xadrez, UTI. E nunca perdi a esperança. Nunca. Eu caí no banheiro, não andei mais. Mas eu nunca pensei que eu não ia andar mais. Quem está